Na minha opinião, um dos maiores equívocos quando se trata da datação da Bíblia hebraica é a ideia de datar Israel. Então, quando apresento um argumento, e digo que a Bíblia hebraica não existia antes de 300 a.C., muitas vezes recebo uma resposta de pessoas que pensam que estão me refutando facilmente e me criticando ao dizer a inscrição de Messele, a inscrição de Teldã, a pedra de Ezequias, e eles nomeiam essas inscrições que encontramos na arqueologia que atestam a existência de Israel e reis de Israel, como Ezequias, casa de Davi nela. Entenderam? Entenderam o que ele colocou aqui? Há uma diferença muito grande em falar da composição do Estado de Israel, norte e sul, ok? Aí você tem a estela de Mecha, ou pedra moabita. Isso atesta a existência histórica desse povo, não da Torá. Tem o selo de Ezequias, que atesta que sim, Ezequias foi um rei, um personagem histórico, mas não atesta a existência da Torá ou do Antigo Testamento. E nós temos também a estela de Teldã, que fala da casa de Davi. Mas isso também não quer dizer que existia Torá, Pentateuco ou parte da Bíblia hebraica em um período antigo, tá bom? Então vamos lá. Casa de Davi não significa Torá. Davi nem está na Torá. Davi é um rei, possivelmente um rei lendário. Ter a casa de Davi na estile não significa que Davi existiu, significa que houve uma casa de Davi que existiu. É como se os Hércules da Ásia Menor descendessem de Hércules. Isso significa que Hércules existiu? Não, e a maioria dos cristãos provavelmente diria que não, mas a questão é que Davi poderia ter existido. Talvez tenha existido, talvez não. O que estou querendo dizer é a Torá, os livros de Moisés que mencionam Abraão, Noé, Adão e Eva, Jacó, José, 12 tribos, e Moisés. Em relação a Davi, eu sempre falei isso aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. A estela de Teldã não é da época em que Davi viveu ou existiu. Ela é posterior. O foco da estela de Teldã nem é a casa de Davi. E quando você pega a literatura especializada na pesquisa histórica sobre o rei Davi, o resultado praticamente é um líder boiadeiro tribal. Um boiadeiro. Essa é a verdade. Nada de reino unificado, porque nós já sabemos que aquelas listas que aparecem no segundo livro do profeta Samuel, que vai falar de batalhas de Davi e da demarcação do território do seu reino, se assemelham demais, estranhamente, a algumas histórias de Tutmés III. Nós já sabemos disso. Sabemos disso. Então, como a Bíblia hebraica coloca, que Davi teve um exército com mais de 1 milhão de soldados. Ou a história de Davi e Golias, que se assemelha muito ao conto de Sinué. Então, assim, é uma construção mítico-lendária. Pode ter existido um Davi histórico? Pode, mas nós sabemos que o sistema era diferente, socioeconômico-político, de cidades-estado, né, naquela Canaã antiga. Nós já sabemos que não existiu um reino unificado. Ah, mas tem o meu arqueólogo favorito, que ele afirmou que tem evidência, ele está mentindo. Essa é a verdade. Eu não vou dar nomes aqui, né? Mas é mentira. Não há evidências de um reino unificado. O que ele chamou de evidências é a mera argumentação dele, baseado nos achismos dele. Porque a verdade é que mentir está mais lucrativo. A arqueologia especializada nesta temática já atestou que reino unificado é uma questão lendária. Isso não aconteceu. Tá bom? Isso é uma realidade. Então vamos lá. Ah, mas se amanhã acharem uma evidência, se acharem, acharam, né? Mas achar evidência de um reino unificado, não vão encontrar, meu querido, porque a cultura material é vasta na demonstração de que não existiu um reino unificado, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
E se não há uma única fonte em qualquer lugar na literatura judaica fora da Bíblia, então os profetas e outras coisas, essa é a questão em questão. Se não usarmos a Bíblia para provar a Bíblia, não encontraremos nada. Portanto, não há fontes judaicas em Elefantina ou na Judéia, na Samaria ou em qualquer lugar. Não, nenhuma inscrição, nada. Nenhum babilônico, nenhum hitita, nenhum grego, nenhum egípcio, nada árabe, nenhuma fonte antes do período helenístico menciona Moisés, Abraão, Jacó, Noé ou Adão e Eva em qualquer lugar. 0. Abraão não existe, Moisés não existe, não há uma única fonte. Então, a razão pela qual estou fazendo este vídeo agora é que muitas vezes recebo isso de pessoas que não entendem o que estou dizendo quando falo isso. Elas não entendem por que Elefantina é tão importante. Extremamente Porque importante. Elefantina é uma cápsula do tempo perfeita de um período de tempo entre 500 a.C., 560 a.C., até 585 a.C., quando os israelitas deixaram Israel e foram para o sul, e muitos deles foram para a Babilônia. Perfeito. Eles estabeleceram esta colônia em Elefantina, na ilha perto do Sudão, e viveram lá até 400 a.C., até por volta de 390 a.C., acho que foi quando pararam de viver lá. Então, eles ficaram lá por quase 200 anos, mais de 150. Olha que bacana. Desculpa interromper aqui o Neil. Olha aqui que bacana. Uma maquete de um templo iauísta em Elefantina. Isso aí, seu arqueólogo favorito não te conta. 50 anos. Eles ficaram lá porque nada em seus documentos menciona Moisés. Nada em seus documentos menciona Abraão. Nada em seus documentos menciona a Torá, a Bíblia, os Salmos, os Provérbios ou qualquer coisa relacionada ao Antigo Testamento. Nenhum conhecimento sobre isso. Agora, e Telã? E quanto a Messa? Eles atestam a historicidade de Israel e dos reis de Israel. Essas não são as coisas em questão. A casa de Davi não é igual à Torá. E muitos estudiosos da Bíblia de escolas de teologia estão presos a essa forma de pensar. Eles pressupõem que se encontrarmos evidências para Israel, então isso significa que de repente há evidências para a Torá. Como se Israel não pudesse existir sem a Torá. Somos tão doutrinados pelo judaico-cristianismo em nossa cultura. Não conseguimos nem imaginar um mundo onde Israel exista sem Moisés e Abraão. É insondável em nossos cérebros. O cristão médio online que comenta meus vídeos não consegue nem imaginar que Ezequias ou um dos reis de Israel existiu sem uma Torá, sem uma Bíblia para guiá-los. Eles simplesmente acham que isso faz parte. Eles acham que se Israel existiu, então a Bíblia existiu. Não funciona assim. E eu estou tentando e ainda estou implorando para que alguém apresente alguma evidência da Torá antes do período henístico. Messele, Teodan Stele, É isso que ele está dizendo. Ó. Antes do período helenístico, ele está dizendo, cadê a evidência? Nós sabemos que a cópia mais antiga, ou a reprodução mais antiga do Antigo Testamento que nós temos até então, é o que nós encontramos nos manuscritos do Mar Morto. É o que nós encontramos ali. Aí você tem diferenças particulares entre esses manuscritos do Mar Morto, alguns livros, no seu conteúdo, não no seu escopo geral, com o que nós temos no texto maçorético. Nós temos diferenças em algumas passagens em Isaías, nós temos diferenças em Samuel, né, primeiro livro do profeta Samuel, nós temos diferenças em Jeremias. Só que o Rodrigo Silva e tantos outros, quando se apresentam nesses podcasts aí, Lamartine Pozella, não, nós encontramos, era tudo igual. Não era, são versões do Antigo Testamento. Aliás, o único cristão que eu já vi aqui no YouTube falando a verdade sobre isso foi um cristão ortodoxo. Ele falando a verdade sobre isso. Não, são versões do Antigo Testamento. Não são simplesmente cópias, são versões. E a versão mais antiga que nós temos até então é aquele conjunto de documentos que nós encontramos nos manuscritos do Mar Morto. Não há o que se discutir em relação a isso. É fantástico isso aí, fantástico.
Mas é o que o Neil Sandler está falando. Na cabeça do cristão médio, do apologeta médio, a existência de algum personagem histórico é diretamente a existência da Torá, da lei. E não é bem por aí, não. Não quer dizer que estava tudo pronto. Aliás, no bate-papo que eu tive aqui com o nosso amigo fantástico aqui, né, o Moré Jartov Ben Gerudá, que tem que voltar aqui, né? Ô, Moré, tô deixando aqui, hein, pra gente bater um papo. A gente tem que bater um papo aqui, hein, Moré Jartov. Voltar aqui, fazer uma live. O público do Verdades Ocultas da Bíblia ama o senhor. Então o senhor tem que estar aqui de volta. Em breve, logo, quanto antes. A gente tem que trocar uma ideia aqui. O Moré deixou claro que, na perspectiva do judaísmo caraíta, o que se tem é Devarim. É o que se tem. Todo o resto, em torno, é uma construção posterior. Isso é interessante. É fantástico. Então vamos continuar aqui. Pedra de Ezequias, tudo isso atesta a verdade histórica de Israel e seus reis. Nada disso atesta a historicidade de Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Noé ou Adão. Nada, nenhum Enoque, nada. O único personagem do Antigo Testamento mencionado em alguma fonte é Balum. E Balum parece ser um personagem do Oriente Próximo que antecede a Bíblia e está incorporado nela. Exatamente, porque nós encontramos, por exemplo, referências explícitas, designativas, nominalmente falando, Balaão nos textos ugaríticos, por exemplo. Nós temos em outras literaturas também, ou seja, Balaão é um personagem conhecido naquele Antigo Oriente, naquele Levante. Ele está em mais de uma literatura. E aí Balaão aparece no texto bíblico, não faz sentido nenhum. Como que Balaão está nos textos ugaríticos, nominalmente lá, Balaão, aparece em outra literatura, em épocas diferentes, tempos diferentes, janela temporal diferente. E do nada aparece Balaão lá. Lá em Números. Ou seja, não é uma realidade histórica essa passagem. Inclusive, é igual ontem eu estava reunido com o grupo, né, de homens lá da igreja lá, e nós estávamos conversando sobre outras questões que depõem contra os fatos históricos, entre aspas, que o Antigo Testamento quer trazer, que são narrativas. Não são fatos históricos, são narrativas. É uma das coisas que eu estava falando do livro de Levítico. O livro de Levítico e toda a influência que ele tem de tradições persas. A influência que tem. Os rituais de purificação. Praticamente o livro de Levítico levanta a questão do culto ao fogo. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Né? Uma tara com o fogo, com as purezas, com a maneira de lidar com o holocausto, o sacrifício, que é um pouco desconexo com a realidade de Êxodo e Números. Mas por que há essa desconexão, essa preocupação com o fogo? Qual é, tradicionalmente, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo que tem essa preocupação com o fogo? É o zoroastrismo. Beleza? Ah, não, mas o zoroastrismo não é monoteísta porque fala do gêmeo. Meu amigo, você tem que entender, você tem que ler Nora Elizabeth Boyce, Jean de Menasse, Paul de Breu, para você entender a diferença entre mazdaísmo e zoroastrismo e zurvanismo. Você tem o zurvanismo, que aí tem essa tradição dos deuses que emerge de Zurvan. E Zurvan seria a mesma coisa que Cronos, o tempo. E esses gêmeos não são gêmeos iguais ou idênticos. Aí você tem o Bundarish, o livro da criação, que reflete algumas tradições que são de influência zurvanista. Beleza? Mas claramente a Ahura Mazda é perfeito, é luz, onisciente, sabe de tudo, e Arimã é ignorante, cego. Então que gêmeos são esses, né? E são gerados por Zurvan
Tanto que o zurvanismo torna-se depois uma heresia. E aí você tem o mazdaísmo, dentro do próprio Corpus Aveste, com uma percepção de que há um tipo de outro culto chamado mazdaísmo. Os adoradores de Mazda. Aí você tem zoroastrismo, que é o quê? O profeta Zoroastro agora escrevendo e falando como é essa religião de Mazda. Entendeu? E aí vem o zoroastrismo, porque é o profeta Zoroastro que dá agora essa nova direção. Então, tem aqui também no canal a playlist Zoroastrismo, tá bom? Tem aqui Zoroastrismo, uma playlist. Assista essa playlist e tem o canal também O Zoroastro. O link está na descrição deste vídeo. É canal aqui do Universo VOB. Ok? Vamos lá. E então o fato de ele ser o único cara que podemos encontrar é fascinante para mim. Isso significa que se houvesse outros personagens como Moisés e Noé, deveríamos ser capazes de encontrá-los, considerando que podemos encontrar Balum, mas não podemos encontrar Noé, não podemos encontrar Abraão, não podemos encontrar Moisés, as maiores figuras de sua cultura. E então a outra coisa que quero que as pessoas percebam é que as pessoas estão dando nomes aos filhos de seus heróis. Isso acontece na Grécia, isso acontece na Itália, isso acontece na Babilônia, isso acontece no Egito, que os nomes teofóricos das crianças que nascem são nomeados em homenagem aos seus deuses e heróis. Há pessoas nomeadas em homenagem a Hércules, pessoas nomeadas em homenagem a Abacis, pessoas nomeadas em homenagem a Apolo, Apolório, por exemplo, Teogoro e coisas assim. Mas você não encontra na Judéia, você não encontra ninguém com o nome de Noé, Abraão, Moisés, Jacó ou José antes de 300 a.C., então, o que isso lhe diz? Ok, para recapitular o que acabei de dizer, a existência da inscrição de Messele e Teodan e da pedra de Ezequias, sim, elas atestam a realidade histórica de Israel, Judéia. No entanto, não há nenhuma evidência de qualquer atestado ou conhecimento da Bíblia antes do período henístico. E ainda estou esperando alguém aparecer e me mostrar alguma evidência.